sentido da vida. Não tenho nem certeza que a vida precise ter um sentido, mas o pavor da morte é tão grande que, graças ao defeito que temos, criamos deuses. Que defeito é esse? Bom, somos os únicos seres deste planeta que raciocinam e pensam. Nós, os humanos, raciocinamos e pensamos. Então nos metemos a questionar tudo à nossa volta e cismamos de encontrar um sentido para a vida. E quando não encontramos esse sentido, criamos deuses. O que motiva um vídeo como este é o inusitado do mundo atual, a necessidade de um norte que possa garantir não só a sobrevivência psicológica, como um mundo melhor para se viver. Aqui cabe entender o que significa ter um norte. Nos tempos antigos, a sabedoria vinha do Oriente. Então se usavam as expressões orientado e desorientado. Você sabia que Jesus era oriental? Ele nasceu em uma região que era conhecida como Oriente Médio e hoje é conhecida como Oriente Próximo. Portanto, ele, além de ser negro e africano, era oriental. Mas hoje em dia as expressões orientado e desorientado caíram em desuso. Hoje em dia se valoriza muito o dinheiro e os países do primeiro mundo, que em sua maioria se localizam no hemisfério norte. Então passamos a usar a expressão norteado e desnorteado. Agora eu vou apresentar alguns pontos que nos foram dados por um cientista que acreditava em Deus. Mas peço que você tenha o bom senso de pensar nesse Deus como uma visão científica de Deus. Abraham Cressy Morrison, o autor do texto que eu vou ler agora, era um cientista que foi presidente da Academia de Ciências de Nova York. O título desse texto dele é Descobrindo Deus Cientificamente, a diferença entre crer e saber. Ainda estamos no amanhecer da era científica, mas quanto mais surge a luz, mais e mais se revela a obra de um Criador inteligente. Através da matemática, podemos provar sem erro que o nosso universo foi projetado e executado por uma grande inteligência. Suponha que você coloque em seu bolso 10 moedas enumeradas de 1 a 10 e que tente retirá-las na ordem numérica. Matematicamente, sabemos que a chance de pegar a moeda número 1 logo na primeira vez é de 1 em 10. De pegar a moeda número 1 e número 2 em sequência é de 1 em 100. De pegar as moedas de 1 a 3 em sequência é de 1 em 1000. E assim por diante. Sua chance de conseguir pegar todas as moedas na sequência correta seria de 1 em 10 bilhões. Seguindo o mesmo raciocínio, é impossível a vida na Terra ter acontecido por acaso. A Terra gira em seu eixo, cerca de 1000 milhas por hora, na altura do Equador. Se ela girasse 100 milhas por hora, nossos dias e noites durariam 10 vezes mais, e o Sol provavelmente queimaria e destruiria toda a vida vegetal no primeiro dia, e quando a noite chegasse, seria tão longa que congelaria qualquer broto que eventualmente sobrevivesse. O Sol, fonte de nossa vida sobre a Terra, tem uma temperatura de 10.000 graus Fahrenheit. Isso na sua superfície. E nossa Terra está na distância exata para que esse calorão nos esquente apenas o suficiente. Se o Sol nos proporcionasse apenas a metade desse calor, congelaríamos, e se desse um pouco mais do que dá, torraríamos. A Terra se inclina num ângulo de 23 graus, proporcionando as estações do ano. Se não tivesse essa inclinação, fluidos oceânicos gerariam continentes gelados. Se a nossa Lua estivesse um bocadinho mais distante do que está, nossas marés submergiriam os continentes 2 vezes por dia. Até mesmo as mais altas montanhas se encobririam. Se a crosta da Terra fosse apenas 3 metros mais espessa, não haveria oxigênio para a vida. Se o oceano fosse só 3 metros mais profundo, o gás carbônico e o oxigênio seriam absorvidos e a vida vegetal
não poderia existir. Este texto do Morrison está publicado integralmente em português no site da Igreja da Ciência Divina. Quem estiver interessado pode pesquisar na internet, bastando procurar por Igreja da Ciência Divina. Mas o mundo tem passado por muita evolução científica desde que esteve aqui o Morrison. Quando se procura um norte para esta vida que dura tão pouco, como não encontramos sentido para a vida, criamos deuses. Montaigne, um famoso pensador francês, disse uma grande verdade. O homem é certamente um doido varrido. Não consegue criar um verme sequer, mas cria deuses às dúzias. Essa coisa de pensar na existência de um Deus é a preocupação da humanidade desde tempos imemoriais. Teve um pensador francês, cujo nome era Voltaire, e ele disse: "O mundo me intriga. Não posso imaginar que este relógio exista e não haja relojoeiro." Procure perceber que falar de Deus não tem nada a ver com falar de religião. A própria Bíblia é um exemplo disso. Hoje existem softwares inteligentes que você pode instalar em seu celular ou no computador que contém a Bíblia inteira. E o melhor desses softwares é que ele permite a você pesquisar o que quer que seja que esteja na Bíblia. E esses softwares, se você pesquisar com a ajuda deles, vai descobrir que a palavra religião só é mencionada na Bíblia 3 vezes, enquanto a palavra Deus ou o Senhor é mencionada centenas de vezes. Jesus não criou uma religião. Ele disse a Pedro que através dele criaria uma igreja, não uma religião. Igreja e religião são coisas completamente diferentes. Segundo a Bíblia, Jesus nasceu dentro da religião dos judeus, mas ele nunca citou a Deus como mencionado na religião judaica. Ele sempre o citou como um pai. Ele ia ao templo todos os dias, mas não praticava a religião do povo judeu. A Bíblia, por exemplo, afirma que Deus é onisciente, onipresente e não faz discriminação de pessoas. Na Bíblia está escrito acepção de pessoas, ao invés de discriminação, mas o sentido é o mesmo. Pense na única coisa que é onipresente, onisciente e não faz discriminação de pessoas em todo o universo. É a natureza. A natureza é onipresente porque está em todo lugar. A natureza é onisciente porque suas leis funcionam da mesma forma em todos os lugares. Por exemplo, a lei da gravidade é a mesma aqui nesta cidade onde eu estou, que é Sorocaba, lá em São Paulo, em Tóquio ou em Amsterdã. Quanto à discriminação, que na Bíblia é chamada de acepção de pessoas, se a Madre Teresa de Calcutá pulasse de um prédio de 20 andares, ou se Hitler fizesse isso, ambos iriam se esborrachar. Portanto, não há discriminação de pessoas diante das leis da natureza. A natureza não trata de forma diferente o branco, o negro, o amarelo, o pele vermelha e nem o pobre nem o rico. As leis da natureza são iguais para todos. Na antiguidade, Deus era a mãe natureza. Portanto, os deuses daquela época eram deuses imanentes. Eles existiam na natureza, eram a própria natureza. A palavra imanente significa algo que está inseparavelmente contido na natureza. Mas aí veio um filósofo grego chamado Platão e descobriu que teria mais ibope se prometesse algo que não pudesse ser verificado, e criou o Deus transcendente, ou seja, um Deus que não pode ser percebido, nem visto, nem julgado, nem provado, nem comprovado, porque ele está fora da natureza e para conhecê-lo só depois da morte. Mas para nós não interessam os deuses criados pelos homens, porque os homens são falhos. Eles não estão interessados na verdade. Mesmo a Bíblia afirmando, buscai a verdade e a verdade vos libertará, os homens não estão interessados na verdade. Dizem provérbios populares, a verdade é amarga, a mentira é doce. Verdades há que são amargas como o fel, e mentiras que são doces como o mel. No mundo onde a mentira é a regra, falar a verdade é provocação. Muitos preferem a ilusão confortável da mentira do que a crueza da verdade. Por que os assuntos sobre religiões não devem ser discutidos? Porque existe uma grande distinção entre fatos, opiniões e crenças.
Se eu torço para um time de futebol, o mais comum é que eu diga que meu time é melhor. Eu tenho 2 filhos. O mais velho é corintiano e o mais novo é palmeirense. E cada um deles afirma que o time deles é o melhor. Isso são opiniões. E opiniões nada têm a ver com fatos. Se existe um torneio, um campeonato, aquele que o vence é o melhor, mesmo que seja por pouco tempo, até o próximo torneio ou campeonato ser realizado. Este é um bom momento para aprender a diferença entre ser e estar. Você ser homem ou você ser mulher é ser, mas ninguém é gordo ou magro. Você está gordo ou você está magro, porque tudo que é condicional está, não é? E os autores da Bíblia foram sábios, porque quando se referem ao Deus da Bíblia, dizem que o nome dele é Eu Sou. Pense bem, todos os seres vivos não são, eles apenas estão. No momento você está vivo, em um próximo momento mais próximo do que você possa supor, você estará morto. E esses dois estares não têm nada a ver com o que você é. Logo, a natureza, não sendo um ser, ela existe para sempre. Ela é a única coisa que pode dizer eu sou, né? Porque ela é a natureza. Se ela fosse um ser, ela teria que dizer eu estou. Existe alguma possibilidade de considerarmos Deus através de fatos, ao invés de opiniões e crenças? É claro que existe. A ciência se fundamenta na racionalidade e na lógica, e não em crenças e opiniões. Procure primeiro observar o significado da palavra ciência. Ciência, do latim scientia, se traduz por conhecimento. E como é que fica essa questão de Deus diante da ciência, diante do conhecimento fundamentado em fatos e não em opiniões ou crenças? Em primeiro lugar, é preciso que se entenda que Deus é uma palavra que foi adotada pelas religiões por falta de um termo melhor. A maioria dos cientistas são ateus, mas sabem que existe a natureza. Aceito isso e respeito as leis da natureza, porque afinal, se não o fizerem, como é que eles poderiam sobreviver como cientistas, já que são essas leis que fundamentam a ciência? Mas eles não veem analogia entre a natureza e Deus por causa de Platão, que criou um Deus transcendente e que através da religião nos ilude, tentando nos fazer crer que a vida não é real e que este mundo não é real e que a verdadeira realidade é o que está além da vida. Então vamos analisar essa questão à luz da ciência. É possível que exista alguma coisa que chamamos de Deus por uma questão de não possuirmos um termo melhor? De onde surgiu o universo? Considerando-se que a matéria seja apenas a condensação da energia, como afirmam os cientistas, se a matéria existe, teve uma origem. As coisas podem surgir por acaso? Segundo o Buda, não, pois todas as coisas têm originação dependente. Para que haja originação dependente, ou seja, tudo que existe depende de uma causa externa que a criou, é preciso que exista ação, e toda ação é verbo. Todo verbo indica uma ação. Em João 1,1 se diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A originação dependente indica interação entre as coisas e seres, e a interação é uma forma de ação. Interação implica em movimento, e se não há movimento, nada se faz. Os objetos não se movem por si mesmos. Têm que ser movidos por algum tipo de força externa. E isso nos leva à frase de Shakespeare, que diz que existem mais coisas entre os céus e a terra do que possa supor nossa vã filosofia. Se estivermos realmente interessados em saber de Deus, que é bem diferente de tentar provar que determinado Deus existe, temos a opção de usarmos o raciocínio substituindo a necessidade de encontrar a Deus através da revelação. Tentar provar que determinado Deus existe sempre será uma questão de opinião e crença,
Ao passo que, se você raciocinar, concluirá que existe alguma coisa que chamamos de Deus por falta de uma definição melhor. Essa alguma coisa chamo de causa primeira eficiente. Então, não vamos utilizar a palavra Deus. Vamos usar a expressão causa primeira eficiente. Até aqui, podemos concluir que o universo resulta de constantes mudanças sequenciais que implicam em movimento. Se há movimento, há ação. E se há ação, há verbo. Um objeto não pode se mover por si mesmo. Pare um pouco e reflita. Você consegue perceber que os objetos não se movem por si mesmos? Este é um ponto importante. Se os objetos não se movem por si mesmos, e se há movimentação em algum lugar, então essa movimentação tem sua origem na originação dependente. Por exemplo, você vê que uma cortina se move, então há um elemento externo que move a cortina. Pode ser o vento, pode ser uma mão, mas seja o que for esse elemento, a cortina não se move sozinha. Se há um elemento externo que a move, então o movimento da cortina depende desse elemento externo. Daí esse nome, originação dependente. Um objeto só se move quando recebe um puxão ou um empurrão que venha de fora de si mesmo. Você consegue perceber isso? Ficou claro? E se há necessidade de um empurrão inicial, então você pode mover esse empurrão para trás, ad infinitum, até chegar à causa primeira. Esse empurrão teve que se iniciar em algum lugar, não é verdade? E se é essa a causa primeira que causa o empurrão, fica melhor se a chamarmos de causa primeira eficiente, já que eficiência é a capacidade de mover as coisas, a capacidade de produzir resultados através da ação. Hoje em dia, a ciência já comprova que não existe nada que seja sobrenatural. Aquilo que chamamos de sobrenatural é apenas um nome que damos para tentar entender alguma coisa que ainda não entendemos. Muito daquilo que não entendíamos no passado chamávamos de sobrenatural. Mas a ciência está evoluindo e vai explicando as coisas e percebemos que tudo passa a ser natural quando entendemos. Sobrenatural é o nome que damos para as coisas que ainda não entendemos. Quando a pessoa é simplória e tenta desesperadamente dar um sentido para a vida, usando opiniões e crenças, sem usar a lógica, ela encara aquilo que para ela é sobrenatural e passa a dar a essas coisas um sentido mágico que ela chama de divino. Você já viu ou presenciou algum fenômeno dito sobrenatural? Se viu, você viu isso aqui, onde você vive, não é? Você não viajou para fora do planeta Terra para vivenciar ou presenciar esse fenômeno, não é? Se foi aqui, se foi neste planeta, se este planeta está inserido neste universo e se ele é regido pela natureza e pelas leis naturais, o fenômeno que você viu é um fenômeno natural, não um fenômeno sobrenatural, mesmo que você não o compreenda. Por inferência, algumas pessoas chamam essa causa primeira eficiente de Deus, embora seja um nome bem desgastado. Chamar a causa primeira eficiente de Deus gera 3 problemas. O primeiro problema de se chamar a causa primeira de Deus é que, ao fazê-lo, você já começa a pensar em um ser. A natureza é algo fantástico para nós. E como ela é muito complexa, abrangente e incompreensível, mesmo com o avanço atual da ciência, às vezes ainda não conseguimos compreendê-la completamente. E nos parece mágica, sobrenatural e divina. Mas só porque não compreendemos completamente a natureza, não precisamos considerá-la como um ser. Eu disse que chamarmos a causa primeira eficiente de Deus gerava 3 problemas. O primeiro é essa questão de confundirmos a natureza com um ser. Mas fica ainda pior com o segundo problema, que começa quando você passa a pensar que esse ser criado por sua imaginação, que teme em confundir a natureza com um ser, tem a nossa imagem e semelhança. As espécies surgem e desaparecem, não duram para sempre. Os dinossauros existiram por um bom tempo por aqui. Eles existiram por milhões de anos. Não são 1000 anos, nem milhares de anos. São milhões de anos.
e desapareceram completamente. Todos os anos, 10.000 espécies são extintas na Terra. Não é meia dúzia de espécies, não são 100 espécies, não são 1.000 espécies. São cerca de 10.000 espécies que desaparecem de nosso planeta todos os anos. O homem é um ser de uma espécie extremamente recente e que vai desaparecer algum dia, talvez mais rápido do que você pensa, considerando o mal que ele faz para o nosso planeta. É uma grande presunção nossa supor que sejamos a imagem e semelhança de algum ser superior. Nossa espécie vai desaparecer para sempre e a natureza, o universo, nem vai se lembrar da gente. Assim, no estalar de um dedo, a humanidade desaparecerá. E será que pode ficar ainda pior? Pode. Ainda não falamos do terceiro problema. O terceiro problema é que você pode começar a imaginar que esse ser se incomoda com você e que responde suas preces, ou que há alguma razão mágica e sobrenatural para as coisas serem como são. Não é que a oração não funcione, ela funciona, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas atribuir o resultado dessas preces à existência de um ser que responda às suas preces é ir longe demais. A natureza não é um ser. Essa causa primeira eficiente provocou um efeito, e esse efeito fez dessa causa uma causa eficiente. E esse primeiro efeito deu origem a outro, e a outro e a outro, prosseguindo infinitamente. Temos então que há uma causa que chamamos de causa primeira, e se ela provoca um efeito, é uma causa primeira eficiente. Só que nessa sequência de acontecimentos, há uma evolução. Ou seja, coisas vão surgindo e se aperfeiçoando, evoluindo, se você preferir. Evoluem umas a partir de outras, o que significa que em determinado momento do tempo, certas coisas não existiam e passaram a existir em algum outro momento, como consequência de outras coisas que existiram antes delas. Seja como for, a lei da evolução nos assegura que o que é imperfeito é descartado e substituído por algo com um nível de perfeição maior. E é por isso que não usamos mais tochas para iluminar. Preferimos acender uma lâmpada. Nesses termos, há o aperfeiçoamento contínuo, ou evolução, se você preferir, mesmo que não sejamos capazes de o perceber. Isso também me faz crer que a própria vida é uma forma de evolução, já que os objetos não parecem ter consciência de si mesmos. Bem, se você cogita a respeito de um Deus da ciência, é até aí que você pode ir. Se for além disso, estará indo para o campo da opinião e da crença, e não estará mais seguindo o que pode existir como fato. O que concluímos disso tudo? Que esse Deus da ciência não é um ser, é apenas uma causa primeira eficiente. Se é fato, como afirma a ciência, que o homem é feito do mesmo material de que foram feitas as estrelas, podemos dizer que essa é a maneira que mais nos aproximamos dessa causa primeira eficiente. Dizer que somos a imagem e semelhança dela é uma opinião, é uma crença, não pode ser um fato. Crer que essa causa primeira eficiente se incomode com a gente também não é um fato, é crença e opinião. O fato é que essa causa primeira eficiente funciona dentro das leis da natureza. Supor que essa causa primeira eficiente ouve e atende suas preces é opinião e crença, não é um fato. Agora vamos rever estes 15 fatos que eu passei a você para podermos prosseguir futuramente. Primeiro fato: só criamos deuses porque a vida parece não ter sentido. Segundo fato: o homem não é capaz de criar um verme, mas cria deuses. Terceiro: só a natureza é onisciente, onipresente e não faz acepção de pessoas. Quarto: há dois tipos de deuses criados pelos homens: os imanentes e os transcendentes. Quinto: a maioria prefere a mentira no lugar da verdade. Sexto: fatos corrigem crenças e opiniões. Sétimo: ser é diferente de estar. Quando você está, isso não significa que você seja para sempre. Oitavo: para tratar de Deus são melhores os fatos
do que as crenças e opiniões. Nono, os objetos são movidos por uma força externa. Décimo, se levarmos a ação ou o movimento lá para trás, até a origem das coisas, chegamos ao que é chamado de causa primeira eficiente. 11º, a toda ação externa que move as coisas chamamos de originação dependente. 12º, tudo que existe é natural, nada existe de sobrenatural. Chamamos de sobrenatural ou divino apenas o que não entendemos. 13º, a natureza não é um ser. 14º, não somos a imagem e semelhança de um ser superior. Isso é apenas a presunção de uma espécie que já nasceu destinada à extinção e que vai desaparecer em um estalar de dedos. 15º fato. Não é que a natureza não responda a nossas preces e não se incomode com a gente. A questão é que ela não é um ser, e, portanto, não há um ser que responda às nossas preces ou que se incomode com a gente. No entanto, existem pesquisas científicas que comprovam que as preces funcionam. O Dr. Larry Dossey é um médico norte-americano que era ateu. Não se conformava com a crença de que pacientes que recebiam orações se curavam mais rápido do que as pessoas que não recebiam. E resolveu realizar uma pesquisa para provar que isso não era verdade. A pesquisa foi realizada da seguinte forma: os pacientes foram divididos em 2 grupos, o grupo experimental e o grupo de controle. As pessoas do grupo experimental recebiam orações de grupos de oração que não as conheciam, que não entravam em contato com elas e que apenas recebiam seus nomes para orar por elas. As pessoas que recebiam as orações alcançavam alta em um prazo de tempo menor do que as pessoas que não recebiam. Veja bem, esse médico tentou provar que as orações não funcionam e provou exatamente o contrário. Como resultado dessa pesquisa, ele publicou vários livros. Alguns existem em português. Mas o mais interessante dessa pesquisa é que as orações eram feitas por pessoas de diferentes religiões e os resultados eram os mesmos. Ora, se um muçulmano, um cristão e um hindu conseguem resultados semelhantes, chegamos a 2 conclusões que não explicam, mas podem ser úteis ao considerar essa questão. Primeira, a natureza dispõe de um mecanismo que interage com a mente das pessoas e que atende às preces conduzindo à cura da pessoa por quem se ora. Segunda, não temos pesquisas científicas que expliquem como que esse mecanismo atua, mas pelas pesquisas do Dr. Larry Dossey, sabemos que atua independente das crenças religiosas e parece ter algo a ver com o focar da atenção e com os mecanismos de mentalização e de visualização. Considerando as obras do Dr. Joseph Murphy, creio que a causa primeira eficiente, ou Deus, se você preferir outro nome, tenha criado um mecanismo em nossa mente que o Dr. Murphy chama de subconsciente, e que esse mecanismo, entre aspas, é que traz os resultados para as mentalizações, visualizações e preces. Obrigado por sua atenção.